Oi, meu nome é Tainara, eu sou aluna do segundo período de Pedagogia da Unifavip Weiden. Esse vídeo é voltado para o trabalho PCC, Prática como Componente Curricular, desse semestre. Então, nesse vídeo, nesse trabalho, eu falarei um pouco sobre os desafios da escola e o papel do professor na sala de aula e no ambiente escolar. No ambiente escolar, nós podemos nos deparar com várias situações, né? Vários problemas relacionados à educação, como, por exemplo, estrutura física precária, falta de investimento, violência contra os professores, falta de material didático, evasão escolar e muitos outros, né? Nós sabemos que os problemas que uma escola enfrenta ou pode vir a enfrentar são vários, né? É muito comum nos dias de hoje nós nos depararmos com algumas dessas situações ou até mesmo todas elas no ambiente escolar. Isso é muito comum principalmente em escolas da rede pública, onde tudo tende a ser mais precário, onde temos um nível de dificuldade maior para praticamente tudo. Quando eu falo praticamente tudo, é porque dentre os problemas que uma escola pode enfrentar que eu citei, está muito dentro da nossa realidade hoje, né? Se a gente for comparar uma escola particular e uma escola da rede pública, nós podemos perceber que são dois mundos diferentes, né? A questão da estrutura física de uma escola particular é muito melhor. Não tem tanta evasão escolar, não tem tanta violência contra os professores. Ainda tem, né? Até tem, mas não é tanta quanto o que uma escola da rede pública enfrenta, né? Então, isso tudo hoje em dia é muito comum, né? Principalmente porque nesse ano nós estamos vindo de anos anteriores, né, que passamos por uma pandemia. Então, essa volta está sendo mais problemática, está sendo mais difícil, né, podemos dizer assim, por vários problemas, né, foram alunos que ficaram muito tempo fora de aula, fora da sala de aula, professores que precisaram se adequar para continuar dando aula, mas de outros meios, né? Alunos que tiveram uma aprendizagem muito pouca, né? Um nível de aprendizagem muito baixa. Tudo isso acaba contribuindo muito para os desafios que um professor enfrenta em uma escola, que o professor enfrenta em uma sala de aula. Por outro lado, nós também temos ou podemos ter boas práticas relacionadas à educação, né? Não vamos falar só de coisas ruins, vamos falar também de coisas boas. Por quê? Porque uma escola da rede pública de ensino também tem muita coisa boa para se mostrar, né? Tem muita coisa importante para se falar, como, por exemplo, boas práticas relacionadas à educação, né? São professores que, vamos dizer, que por se tratar de uma escola mais carente, né, acaba desempenhando um papel mais importante na vida desses alunos, né, acaba desempenhando um papel muito importante até mesmo fora da sala de aula, né, fora da escola, acaba tendo um acompanhamento, dando um acompanhamento para esse aluno. Né? Então, nós temos uma boa comunicação com professores, alunos, familiares. Nós também podemos ter uma boa gestão escolar, né? Hoje em dia tem muita escola pública boa, né? Que praticamente, em relação ao ensino, se iguala com uma escola particular, né? Porque a escola não é só a casa, né? Não é só a estrutura física. A escola são os profissionais, a escola são os professores, né? São os alunos, são os familiares desse aluno. Então, tudo isso compõe uma escola hoje em dia, né? A escola deixou de ser só
um lugar que você vai para aprender há muito tempo, né? Hoje em dia tem alunos que vão para a escola porque querem estar presente, porque querem aprender, porque querem participar daquilo, sabe? Nós também temos hoje familiares que estão mais presentes também, né? Que mesmo tendo uma vida corrida, mas que estão podendo dar um acompanhamento melhor para os filhos, né? Ou até mesmo para os familiares que não são pais, né? São os responsáveis, mas que acabam também participando melhor da vida da criança no ambiente escolar, né? Então, isso tudo é muito importante para fazer com que a escola funcione, para fazer com que dê certo, né? Então, nós temos também ações voltadas para os alunos, ações essas que em sua maioria das vezes são feitas pelos próprios profissionais da escola, para tudo isso que eu falei, para trazer esses alunos de volta para a escola, para trazer os alunos, os familiares também para a escola, para participar desse ambiente escolar. E muitas outras coisas, né, que nós podemos ter. Nós poderíamos falar de muitos outros aspectos, né, muitas outras coisas que são importantes também, que podem ser boas práticas, né, dentro de um ambiente escolar. Diante de todos os fatos expostos, é muito difícil que os educadores estejam prontos para encarar todos os obstáculos que irão vivenciar nas escolas, né? Porque, como eu já falei, às vezes é uma escola precária, não tem tanto material, né? Então o professor acaba tendo que desempenhar um papel mais importante. Tem professor que chega a tirar do próprio bolso dinheiro para comprar materiais para a escola, né? Para ter uma aula mais prática, uma aula melhor, uma aula mais interessante para os alunos, né? Então, é muito importante que os educadores estejam prontos para encarar todos os obstáculos que irão vivenciar. E é necessário também que estejam dispostos a aprender e a assimilar novas tendências de aprendizagem e a como repassar isso para os alunos. Por quê? Porque eu sei, né? Eu posso saber isso tudo que eu estou falando aqui, mas se eu chegar numa sala de aula e não souber como repassar isso para eles, eu não sei de nada, né? Porque eu sei para mim, mas eu também tenho que saber para eles, eu tenho que saber como repassar tudo isso para eles, de uma forma que eles entendam, que eles possam também assimilar tudo isso. Já que é no dia a dia, nas salas de aula, que os professores irão encontrar alternativas e solução para os problemas que surgirão ou que já se fazem presente nessas escolas, né, como eu falei. Então, o professor, hoje em dia, ele tem que estar preparado para praticamente tudo em um ambiente escolar, para ser diretor, né, para ser professor, para ser amigo, né? O professor ele desempenha um papel também de amigo na vida desse aluno. Um outro tópico também para ser abordado nesse vídeo, nesse trabalho, é como deve ser a postura de um educador frente à diversidade linguística em sala de aula. É um tema muito interessante, né? Por quê? Porque a gente se comunica falando, né? Nós usamos o português, a língua portuguesa, para nos comunicarmos com outras pessoas, né? Porém, essa língua portuguesa, essa linguagem, sofre várias interferências, né? Causando assim a variação linguística. E isso acontece porque vivemos em uma sociedade onde estão inseridos diferentes grupos sociais, né? Nós moramos no Brasil. No Brasil nós temos diferentes culturas, né? Então aqui eu moro no Nordeste. Eu morando no Nordeste, eu vou falar diferente de uma pessoa que mora no Sul, né? Meu sotaque vai ser totalmente diferente de uma pessoa que mora no Sul. Meu modo de falar vai ser diferente de uma pessoa que mora no Sul. As palavras que eu vou usar, às vezes, têm o mesmo significado, né? Mas são palavras diferentes. Então, isso tudo
causa uma estranheza muito grande dentro de uma sala de aula, principalmente quando se trata de uma sala de aula que se tem crianças. Por quê? Porque a criança ela vai aprender a falar como ela vê os familiares falando em casa. Então, essa criança ela vai chegar na escola e vai ver a professora falando de um jeito, vai ver um amiguinho, né, um outro aluno falando de outro jeito. Então, isso vai causar uma certa estranheza. Por quê? Porque é diferente de como ele fala em casa, né? Então, nós vivemos uma sociedade onde estão inseridos diferentes culturas, né? Como eu já falei aqui, né? Uma pessoa que mora no Nordeste vai falar diferente de uma pessoa que mora no Sul, que mora no Norte, que mora no Centro-Oeste, né? São culturas diferentes, são modos de falar diferentes. Não significa que seja errado, tá? Porque como eu falei aqui, são palavras diferentes, mas para um mesmo significado, né? O que vai mudar é a utilização dessas palavras na frase, né? Mas o significado vai ser o mesmo, a mensagem que eu ou que o aluno queira passar é a mesma, né? Então, essa variação linguística ocorre por esses fatores, né? Nós temos os fatores regional, como eu falei aqui, né? O geográfico, nós temos o social, nós temos o cultural, porque eu moro em Teresina, né? Teresina, Piauí. É uma cidade considerada grande, né? É a capital. Então, mesmo sendo dentro do mesmo estado, né? No Nordeste, mas é diferente de uma pessoa que mora no interior, vamos dizer assim, numa cidade menor, né? Numa cidade mais carente, vamos dizer assim. O modo de falar, apesar de estarmos inseridos dentro do mesmo espaço geográfico, né? Dentro do mesmo estado, mas vão ser modos de falar diferente, né? Então, assim, a escola como um espaço socializador, os profissionais da escola devem sempre buscar valorizar os alunos por sua identidade cultural linguística, né? Não deve haver repressão por conta disso. Não se deve julgar a língua materna do aluno, né? Como eu falei, a criança ela cresce dentro de um ambiente familiar onde todos falam da mesma forma. E ela vai para a escola e a professora fala diferente, um outro aluno fala diferente. Ele vai estranhar, ele vai saber que ele fala diferente, né? Mas não é reprimindo esse aluno, não é julgando que ele esteja falando errado, que ele fale errado, que ele vai mudar esse comportamento, que ele vai mudar a maneira de falar dele. Então, não deve haver repressão, não se deve julgar o aluno ou que a maneira de falar dele seja errada, tá? Por quê? Porque quando a gente se fala nesse tema, quando a gente pensa nesse tema, né, nós devemos lembrar que o papel do professor deve ser de um mediador, né? Ele não vai estar ali para causar mais conflito, ele vai mediar, ele vai ser um facilitador, de não ser apenas aquele que repassa a informação. O professor tem que ser o profissional que vai despertar no aluno o interesse, a curiosidade, a vontade de aprender, de buscar objetivos, de promover um ambiente interessante, né? A escola, hoje em dia, tem que ser mais do que um lugar que só ensina. A escola deve ser um lugar prazeroso, onde o aluno se sinta motivado, acolhido e, principalmente, um lugar que o aluno queira estar, né? Porque, assim, nós já fomos alunos, né? Nós somos alunos, seremos eternamente alunos. E quando a gente chega em um ambiente de sala de aula em que a gente não se sente à vontade, que a gente não se sente bem, a gente não vai ter vontade de voltar para aquele lugar, né? Do mesmo modo, é uma criança, se ela não se sente bem no ambiente escolar, ela não vai querer estar lá, ela não vai se sentir à vontade, ela vai ter uma aprendizagem menor do que a de outros alunos que se sentem mais acolhidos nesse ambiente, né? Então, a escola, ela tem que estar atenta a tudo isso, né, em receber bem esse aluno, em acolher esse aluno, em tratar bem esse aluno, porque se é um aluno que ele não se sente bem, ele não vai querer ir, né, ele vai estar indo
por cumprir uma obrigação, ele tem que estudar, ele tem que passar de ano, né? Ele tem que cumprir uma meta, vamos dizer assim. Mas ele vai por mera obrigação, ele não vai por vontade própria, ele não vai por interesse próprio. Então, quando a gente pensa em ambiente escolar, a gente tem que prestar bastante atenção nisso tudo, né? Porque, como eu falei, a escola hoje em dia ela não é só mais a casa, vamos dizer assim, ela não é só o prédio físico, né? A escola se faz com os professores, com os profissionais, né? Com diretores. Então, todas essas pessoas têm que ser muito humano na forma de tratar um aluno, da mesma forma que o aluno tem que tratar bem também todos esses profissionais, né? Tem que ter uma dinâmica muito grande referente a isso, para que isso funcione da maneira correta, para que dê certo, para que tanto a escola quanto o aluno se saiam bem dessa maneira, né? Então, esse foi o meu trabalho, né? Falei um pouco sobre os desafios da escola, falei também sobre o papel do professor e tudo um pouco que eu acho importante frisar dentro desse tema. Espero que gostem, até mais!